revelando aqui preço a partir de quanto que eu cobro. E além disso, eu acho que eu só tenho isso de aviso por enquanto, viu? Sim, eu acho que é só isso de aviso por enquanto. Quando eu comecei a vender lá com 14 anos, eu cobrava 20, 25 reais. Eu já cheguei a vender cadernos por 5 reais. Tinha muito medo de cobrar o valor justo por eles. E por que eu tinha esse medo? Era porque eu tinha acabado de fazer 18 anos, eu não tinha uma relação boa com a minha família, então a questão de será que eu vou ser expulsa de casa? Nós artistas, infelizmente, temos essa maldição que as pessoas pensam que a gente nasceu com um dom divino e que Deus veio e entregou pra gente o nosso dom. E eu não estou querendo ofender nenhuma religião, se você acredita nisso, ótimo. Mas eu não saí do útero da minha mãe sabendo sobre conceitos de luz e sombra, perspectiva, anatomia humana. Eu não saí com nenhum desses conceitos, gente. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Prazer, se você não me conhece, eu me chamo Maria Zontes e eu trabalho com arte mais focada na área de encadernação. Porém, desde 2021 eu trabalho produzindo conteúdo para a internet e um dos meus assuntos favoritos de comentar com quem me segue é sobre trabalhar com arte. Quanto cobrar, como chegar no seu público certo. Inclusive, se você não sabe, eu tenho um curso chamado Artista Profissional, onde eu te ensino a como começar a vender a sua arte, a como monetizar em cima das suas criações, como chegar no seu público certo e também como divulgar sua arte. Como estabelecer o seu público-alvo, o seu nicho e por aí vai. É um curso muito completinho para quem está começando do zero e quer começar a receber bem pelas suas produções. Então, se você tiver interesse, esse curso está por apenas R$ 97,00. Basta você ir na descrição do vídeo e se matricular. Eu adoraria ter você como aluno. Além disso, não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais. Lá eu também tiro muitas dúvidas sobre como trabalhar com arte, sobre como viver de arte nas minhas caixinhas de pergunta, em posts do Instagram, respondendo DM. Se você tiver alguma dúvida, é só me mandar por lá. Todas as minhas redes sociais se chamam Maria Zontes. E além disso, eu acho que eu só tenho isso de aviso por enquanto, viu? Sim, eu acho que é só isso de aviso por enquanto. Se surgir outra dúvida, eu vou falando aqui ao longo do vídeo. Bom, pessoal, qual que é o tema do vídeo de hoje? Eu acho que você já pode ver aí no título do vídeo que vamos falar sobre por que nós artistas devemos saber valorizar o nosso trabalho e cobrar o valor correto por ele. Contando brevemente aqui a minha história trabalhando com arte. Bom, eu comecei a trabalhar com arte aos 14 anos de idade, vendendo cadernos artesanais que eu fazia lá na minha escola. Então eu vendia para amigos e amigos de amigos, e depois eu fui vendendo para alguns parentes de amigos e foi seguindo assim. Quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, eu dei uma pausa para focar no Enem. E depois que eu terminei o Enem, não passei no vestibular, comecei a vender novamente meus cadernos para conseguir pagar algum cursinho. Bom, é basicamente isso. O resto é história que eu vou contando aqui ao longo do vídeo. Mas vamos lá aos pontos mais interessantes do que eu quero abordar aqui com vocês. E por que eu decidi gravar esse vídeo. Recentemente eu postei um vídeo que eu fazia a modificação artística do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E eu recebi esse comentário de uma pessoa questionando quanto que eu cobrava pelo meu trabalho. Vamos começar por aí. Eu não gosto de divulgar o valor do meu trabalho em vídeos no Instagram ou no TikTok, porque eu sei que esses vídeos chegam em muitas pessoas e acaba que, por ter um alcance muito grande os meus vídeos, acaba que às vezes foge da bolha para a qual eu gosto de entregar. Por conta disso, pode surgir comentários desagradáveis, como o dessa pessoa que comentou. E ela não comentou só isso, ela comentou outras coisas depois, vou ficar mostrando aqui pra vocês. Mas basicamente por isso que eu não gosto. Lembrando, eu não escondo o valor. O valor está na minha bio, está lá bem claro. Quando a pessoa entra no link para fazer encomendas para 2024, eu já deixo bem claro qual que é o valor inicial, o valor que eu começo a cobrar. Então não é algo que eu escondo, tá? Isso é algo que eu não acho
acho ético ficar falando, olha gente, esse livro aqui custou tantos reais. Até porque foi uma pessoa que me encomendou, então não é correto eu ficar expondo o quanto ela gastou exatamente. Eu acho que vocês vão concordar comigo, né? E a partir desse comentário dessa pessoa, ela começou a falar coisas como, nossa, que caro, nossa, tá muito caro. E qual que é o meu problema em alguém falar que, nossa, o meu trabalho é caro? Revelando aqui preços a partir de quanto que eu cobro. Não estou falando de nenhuma encomenda específica, estou falando de quanto que eu cobro, né, no geral. O valor mais básico para os meus livros é a partir de R$ 1.500. E eu tenho plena noção de que a maioria dos brasileiros ganha menos que isso por mês. Então eu sei que não é um valor muito acessível para a maior parte da população brasileira. Isso eu tenho plena consciência. Mas vamos lá. Quando você diz que algo está caro, você está dizendo que aquilo não vale o valor que está sendo cobrado. Porque você disse que está caro. Você não está falando, nossa, é um valor muito alto para mim. Nossa, eu ainda não posso pagar por esse valor. Você simplesmente está falando que está caro. Então, quando você fala que o trabalho de um artista ou de qualquer outro profissional está caro, você está menosprezando o trabalho dele. Você está diminuindo todo o esforço que ele teve para chegar naqueles resultados. Então, sim, você está desvalorizando o trabalho de alguém. Caso você queira algum produto ou serviço e você veja que aquele valor está muito acima do que você pretendia pagar por ele, você tem algumas opções. Primeiro, você mesma faz. Porque eu pedi para pintar aqui essa parede e cobraram tantos reais, eu não tenho como pagar. Vai lá você mesma e pinta a sua parede. Ou você procura um profissional que cobre menos, mas aí é por sua conta e risco. Pagar menos por um produto ou serviço, você também vai estar recebendo menos por ele. Porque é óbvio que os valores vão de acordo com a qualidade daquilo que está sendo entregue. E outra opção é simplesmente você não comprar aquele produto ou serviço. A vida não é muito difícil, gente. Você tem essas 3 opções quando algo está acima do seu orçamento. Você não precisa chegar no profissional que está lá querendo se sustentar através do seu trabalho e reclamar do quanto ele está cobrando. É o valor dele, você não tem que interferir. Se ele está cobrando aquele valor, você deve concordar comigo que é porque tem pessoas que pagam. Então, por que ele vai diminuir o valor dele só para se encaixar no seu bolso? Sendo que tem pessoas que pagam e valorizam o trabalho dele, assim como ele gostaria que fosse valorizado e que eu tenho certeza que você também gostaria que seu trabalho fosse valorizado. Então, quando você fala que está caro, você está menosprezando o trabalho daquela pessoa. E vamos lá para outros pontos aqui. Por que você deve cobrar o valor correto pelo seu trabalho? Falamos muito sobre valor justo. Eu, pelo menos, falo muito sobre isso no meu Instagram, que nós artistas devemos cobrar o valor justo pelo nosso trabalho. E o que eu quero dizer quando eu falo valor justo? Bom, quando eu comecei a vender lá com 14 anos, eu cobrava 20, 25 reais. Eu já cheguei a vender cadernos por 5 reais. Já vendi por 7, por 10. Mas, sinceramente, eu acho que naquela época eu estava cobrando valor justo por ele, mesmo sendo tão barato. E por que eu estou dizendo isso? Porque cobrar 5 reais em um trabalho quando você tem 14 anos, em um trabalho que não te poupou tanto tempo, que não te custou muito, até vai. Eu acho que eu cobrava o valor adequado para a minha idade, para o público para quem eu estava vendendo. A escola que eu estudava era uma escola particular, mas também não estudava com vários filhos de gente rica, então eles não tinham tantas condições assim de comprar muito por um caderno. Então sim, eu acho que eu vendia pelo valor justo, porque era o valor que eu achava adequado. E até hoje eu acho adequado. Eu pegava materiais que eu tinha em casa, ou se eu precisasse comprar, não era gasto muito. Então sim, era o valor justo. E hoje, cobrando 1.500 por um trabalho, ainda assim é um valor justo pelo que eu estou fazendo. Isso porque dos meus 14 anos até agora que eu tenho 21 anos,
houve muita mudança, houve muita evolução, houve muito estudo, construção de imagem de trabalho, materiais caros, que antigamente eu não gastava quase nada. Hoje em dia eu gasto muito com materiais porque eu acredito na qualidade da minha arte. Então, é o valor justo. Então saiba que dependendo do momento que você está, você sempre tem que estar cobrando o valor justo. Se você é uma pessoa adolescente, 14, 15 anos, você vendendo por 15, 20, 25 reais, talvez você já esteja cobrando o valor justo. É óbvio que vai depender muito da qualidade do seu trabalho, né? Então, com 14 anos, meus cadernos não eram lá aquelas coisas, por isso eram por esse valor. Se você já tem 20 anos, hoje você já pode estar cobrando um valor mais alto. Óbvio que vai depender do tempo que você está fazendo. E eu também acho muito válido quando alguém cobra um valor um pouquinho mais baixo para começar a pegar encomendas, para ir mostrando o valor do seu trabalho, e com o tempo vai aumentando de acordo com a demanda, de acordo com conforme as pessoas vão vendo a qualidade do seu trabalho, né? Mas é basicamente isso que eu acho o valor justo. Como eu disse, eu comecei cobrando esse valor, eu achava um valor muito justo. Acontece que quando eu fiz 18, eu me vi num dilema muito complicado, que era o quê? Eu já fazia cadernos com uma qualidade absurda e ainda assim eu tinha muito medo de cobrar o valor justo por eles. E por que eu tinha esse medo? Era porque eu tinha acabado de fazer 18 anos, eu não tinha uma relação boa com a minha família, então questão de... será que eu não vou ser expulsa de casa, por exemplo? Eu tinha esse medo. Então eu queria juntar dinheiro para mim. Então por isso que eu acabava ficando com medo de cobrar um valor mais alto e ninguém comprar, então eu acabava deixando o valor muito baixo. Então eu fazia pinturas super elaboradas em cadernos que eu vendia por 35 reais. Gente, esse valor era muito baixo, eu devia vender aqueles cadernos por pelo menos 200, 250, 300 reais. Mas enfim, aprendizados, né? O que passava na minha cabeça, além do medo naquela época? Passava a ideia de que eu deveria tornar a arte acessível. Eu não queria tornar a minha arte algo inacessível para as pessoas. E como eu falei para vocês no início do vídeo, eu tenho plena noção que hoje em dia, com o Brasil em que vivemos, pouquíssimas pessoas têm condições de pagar 1.500 em um só livro. E eu sei que não é acessível para todos. Mas o que me fez mudar de ideia? Foi o fato de que eu sei o meu tamanho. Eu sei que eu sou uma artista independente. Eu não sou uma pessoa com poder aquisitivo suficiente, com contatos o suficiente, com tamanho suficiente para tornar a arte acessível para todas as pessoas aqui do Brasil. Está na nossa Constituição que a arte e cultura devem ser de direito de todos. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é bem isso que acontece, né? A minha redação, quando eu fiz o Enem oficialmente, foi justamente sobre cinema, né? E como que o cinema não é algo que está disponível para todo mundo. Então, eu sei que a arte e a cultura devem ser distribuídas para toda a população, mas que isso não acontece. Mas eu, como artista independente, não tenho, infelizmente, o poder suficiente de distribuir a arte para todo mundo. Eu não tenho esse poder. Se você é uma pessoa que, nossa, queria muito o trabalho desse artista, queria muito que isso chegasse até mim, você não tem que reclamar com um artista independente que está lá vendendo o trabalho dele. Não é culpa daquele artista independente que tenha pessoas no interior do seu estado que não têm acesso. Não é culpa dele. Também não é culpa desse artista que a maioria da população brasileira ganhe somente um salário mínimo para sobreviver. Esse artista está cobrando o valor dele. Ele não tem poder para mudar tantas coisas assim no Brasil, do nada. Quando você quiser reclamar do valor que um artista está cobrando, cobre os políticos do seu estado. Cobre as pessoas que têm poder para alterar isso. O salário mínimo que a gente ganha no Brasil é muito pouco para viver. O pessoal que ganha um salário mínimo sobrevive, gente. Então você não tem que reclamar com o artista porque o artista não tem poder para mudar isso.
Quem são os políticos da sua cidade. Cobre eles, mas não cobre o artista que só tá lá fazendo o trabalho dele. E por que eu acho que o artista tem sim que vender o seu trabalho por valores altos, né? Altos que eu estou dizendo no sentido de que mais que um salário mínimo. Eu acho sim que é muito coerente um artista cobrar mais de R$1.000 pelo seu trabalho. Eu tenho plena consciência disso. E por que eu penso isso? Porque primeiro, eu sei quão difícil é você fazer alguma peça de arte, alguma obra de arte. Eu passo muito tempo fazendo os meus livros, não só no processo assim de criar, mas também de pensar o que eu vou fazer, o processo criativo, né? Então eu sei o quão trabalhoso é. Segundo, nós artistas, infelizmente, temos essa maldição que as pessoas pensam que a gente nasceu com um dom divino e que Deus veio e entregou pra gente o nosso dom. E eu não estou querendo ofender nenhuma religião, se você acredita nisso, ótimo. Mas eu não saí do útero da minha mãe sabendo sobre conceitos de luz e sombra, perspectiva, anatomia humana. Eu não saí com nenhum desses conceitos, gente. Todos esses conceitos eu aprendi com o tempo, com estudo, com prática. Então, não, eu não tenho um dom. Eu não considero que eu tenho um dom. Eu não considero que um artista tenha um dom. Eu admiro um artista porque ele tem uma habilidade incrível. E eu sei que para que ele adquirisse aquela habilidade, ele teve que estudar muito. Ele teve que se esforçar muito. Infelizmente, eu vejo que as pessoas colocam isso de que temos um dom. E eu acho isso um saco. Porque isso tira da gente todo o nosso esforço. O nosso esforço de anos estudando para chegar onde chegamos. Quando você pensa que alguém tem um dom, automaticamente você pensa que aquela pessoa não se esforçou para chegar naquele nível. Então, muitas pessoas já remetem que para que uma pessoa vai cobrar por algo que ela já nasceu tendo? Por que ela vai cobrar por algo que ela nem se esforçou para ter? As pessoas valorizam muito o trabalho de médicos, engenheiros, advogados, dentistas, psicólogos, porque eles estudaram para aquilo, porque eles se esforçaram para estar lá. Eles fizeram uma faculdade, eles realmente passaram tempo para adquirir aquilo. Mas nós artistas também passamos tempo para adquirir aquelas habilidades. Nós também estudamos muito, nós também praticamos muito. Então nada mais justo do que a gente cobrar o valor adequado por aquilo que nós estamos oferecendo. Eu, quando eu fui ao dentista na última vez, o valor do meu tratamento, que muitos consideram um tratamento simples, deu R$1.400. Isso porque eu paguei à vista, enfim. Se não fosse à vista, teria sido mais. R$1.400 por um serviço que eu quis. Que, né, a gente também sabe que isso também deveria ser direito de todo mundo. Os meus óculos, a mesma coisa, eu acho que foi R$1.200 ou R$1.600. Por que eu não posso cobrar também nessa faixa de preço pelo meu trabalho? É porque eu já nasci com isso? Eu não nasci com isso, gente. Eu estudei para isso. Eu lembro que quando eu estava, né, no ensino médio, uma colega minha falou isso para mim, uma antiga colega falou isso para mim, que o meu trabalho, para que eu iria cobrar R$45 em um caderno se era só papel? E eu acho que isso é outra coisa que fere um pouco a gente. Porque as pessoas veem, nossa, por que você tá cobrando tudo isso se é só papel? Se é só tecido? Se é só um bordado? Se é só uma peça de cerâmica? Porque as pessoas remetem a isso a materiais baratos, sendo que muitas vezes não são baratos. E acham que por conta disso nós devemos cobrar pouco por aquilo que nós estamos oferecendo. Sendo que toda a questão de artes plásticas é você realmente transformar, esculpir e moldar algo. Você não está pagando só o material, não é algo que simplesmente foi feito em uma fábrica e você está pagando o valor do lucro por aquilo. Não, você está pagando o trabalho de um artista, um trabalho manual. E é por isso que nós artistas devemos cobrar um valor alto. Dificilmente vamos conseguir reproduzir aquela peça mais de uma vez. Então,
Então a gente tem que saber valorizar o nosso trabalho. E por fim, para finalizar todo esse assunto aqui, por que eu acho que você deve cobrar o valor correto pelo seu trabalho? Quando eu tinha 18 anos, cobrava só R$ 35 por caderno. Para compensar o pouco valor que eu cobrava, eu acabava pegando muitas encomendas para realmente fazer valer a pena ter algum dinheiro lá. E isso foi em 2020, né? 2020 aconteceu tudo aquilo no mundo que vocês já sabem. Então, eu pegava muitas encomendas, eu trabalhava muito. Tinha dias que eu nem dormia direito. Eu pegava aqui a minha mesa, deitava sem cabeça e dormia por 30 minutos. E depois voltava pro meu trabalho. E aí, o que aconteceu no final daquele ano? Eu entrei em burnout. Eu tive muitos problemas pelo excesso de trabalho, por não ter pausas, por não ter descanso, por ter que trabalhar excessivamente. E eu sei que muitas pessoas que trabalham em CLT dificilmente têm descanso também. Mas isso não é o correto. A gente não tem que ficar se matando de tanto trabalhar. Esse não é o mundo ideal. Eu falo muito sobre trabalhar com arte, as vantagens de trabalhar com arte, porque eu sou uma pessoa que faço meus horários. Se tem algum dia que eu acordo doente, eu posso simplesmente não trabalhar, ficar na cama descansando. Eu trabalho em casa, então não tenho que ficar me locomovendo. Esse trabalho é incrível. Então, eu acho que nós artistas devemos saber valorizar o nosso trabalho, até porque não somos máquinas. A gente não consegue produzir a larga escala. A gente não consegue reproduzir a mesma obra várias vezes. Então, a gente tem que saber valorizar aquilo que a gente faz, porque somos seres humanos. Se a gente se puxar muito para fazer algo, uma hora a gente vai surtar. Ultimamente conversamos muito sobre saúde mental e eu acho que a questão de trabalho realmente é algo que deve ser conversado. No Japão, por exemplo, falam-se muito sobre por excesso de trabalho. Lá é um país em que isso é muito puxado e não é certo a gente ter que trabalhar até chegar na sua exaustão. Esse não é o cenário ideal, não é o cenário correto. Isso infelizmente existe, mas a gente não pode se submeter a isso. Então, cobre o valor correto pelo seu trabalho, porque você não é uma máquina. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Se você concordou com o que eu disse, se você discordou de algum ponto, pode comentar, é óbvio, com muito respeito aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar ele com algum amigo que também trabalha com arte, ativar o sininho para você sempre receber notificações quando eu postar um vídeo. E eu decidi que eu quero começar um quadro novo aqui no canal, um mini quadro dentro dos vídeos. Todo final de vídeo eu vou compartilhar o trabalho de algum artista que, enfim, eu conheço, que eu sei que me segue lá no Instagram. Não necessariamente porque me segue, mas sim porque, por me seguir, eu acabo vendo o trabalho frequentemente. Então, se você quiser que compartilhe a sua arte aqui, é só você comentar o seu user do Instagram, que aí nós vamos selecionar alguns artistas por vídeo para mostrar no final do vídeo aqui para vocês, tá? Eu acho que é uma ideia bem bacana, eu espero que dê certo. Então é isso, gente. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.